A gente discordando em teologias, o céu é o mesmo? Excelente pergunta você me fez. E para respondê-la, se eu tivesse um quadro negro aqui, eu ia desenhar um gráfico para ficar mais didática a resposta. Mas eu vou fazer o gesto com a mão aqui, lembrando que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Tá certo? Então, cuidado. A Bíblia fala que Jesus era homem? Era, mas eu posso enfatizar tanto a humanidade de Jesus que eu nego a divindade dele. A Bíblia fala que Jesus era Deus? Era. Mas eu posso enfatizar tanto a divindade de Jesus que eu nego que ele foi um homem. Tá certo? Então, lembrando que os extremos são perigosos, vou falar de um primeiro extremo que eu posso te responder. Seria o extremo da relativização da verdade. Eu posso abrir tanto essa questão de não importa as opiniões, todos os caminhos levam a Deus, que eu posso abranger isso até para religiões não cristãs. Tá certo? E a Bíblia, ela, de certa forma, ela não abre negociação. A Bíblia não fala, há muitos caminhos que conduzem a Deus. Jesus não falou assim, eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Não. Jesus falou, eu sou o caminho. Quando você lê isso no texto grego, é mais enfático ainda. Ego emi re rodos, redzoe, realeteia. Eu sou o caminho, não um dos. A verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não posso colocar Jesus, Buda, Ananda Maimá, Maomé, Confúcio e outros mais no mesmo pacote. Tá certo? Então é muito perigoso essa relativização da verdade. Então eu não posso assumir aqui uma espécie de relativização da verdade. Senão eu vou cair numa situação muito complicada. Então, falando em termos de ortodoxia, Jesus encontrou um sujeito que era o extremo oposto do que Jesus acreditava como judeu. Porque ele oferecia sacrifício aos deuses, oferecia sacrifício ao imperador, jurava pelo nome do imperador e ainda ostentava uma águia de opressão que era a águia romana. Era um centurião romano. E quando ele falou, Senhor, meu servo está precisando de uma ajuda lá, não precisa senhor lá em casa não, nem sou digno que o senhor entre em minha morada. Só o fato dele fazer isso significa que ele não era convertido ao judaísmo. Aí Jesus falou o seguinte, puxa vida, alguém lá falou, olha só, ajuda esse homem porque ele é amigo da gente, ele ajudou a edificar a sinagoga, mas entre ajudar a edificar a sinagoga e curar, Jesus falou o seguinte, eu não encontrei em Israel fé como desse homem. Isso é muito sério. É como se tivesse nós dois aqui agora, Tiago, dois líderes cristãos, pregando na internet, um monte de gente nos seguindo, e Jesus chega aqui, e chega um muçulmano desses que estavam acabando de orar há pouco aqui, o pessoal deve ter ouvido aqueles na oração. Jesus falou o seguinte, tá bom, Tiago, parabéns, Rodrigo, mas olha, que fé desse muçulmano, hein? Imagina Jesus aqui agora, nós temos o poder de fazer um podcast com Jesus. Jesus falou o seguinte, olha, eu não encontrei nem nessa sala aqui uma fé como desse muçulmano que está orando ali. Eu ia ficar morrendo de vergonha, e você também? Sem dúvida. E Jesus falou, outra situação, a mulher cananeia, Cirofenícia. Era pagã, ela adorava deuses. Então vocês notam que Jesus quebrou muitas vezes a perna dos ortodoxos demais quando ele elogia a fé de um pagão. E ele fala, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las, mas um dia haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus não relativizou a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem alguns que estão me conhecendo, mas talvez eles estão me conhecendo por um outro nome. Talvez eles ainda não estão me reconhecendo como Jesus por culpa de vocês. Quem dizem os homens que eu sou? Uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que eu sou um profeta. Tá, e vocês? Quem vocês estão falando para eles que eu sou? Tá certo?